Olá, meus alunos do sexto ano, garotos e garotas, como é que vocês estão? Estão bem? Eu acredito que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cores, né? Estamos ali nos assuntos que a gente tinha combinado em sala de aula, que a gente ia mesclar entre o livro e o assunto extra. Então esse assunto é de extrema importância para você. Imagine a vida aí sem cor. Imagine o céu sem o azul, o sol sem o brilho daquele amarelo, as frutas sem aquelas cores que nos chamam a atenção. A cor dá uma vida, né? Dá uma sensação boa para nossos elementos, para nosso desenho, para nossas pinturas, para nossas composições. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Eu vou começar a falar sobre cores primárias, secundárias e terciárias, mas o nosso assunto vai ser um pouquinho sobre cores automáticas. Cores que vêm a partir da luz e cores que vêm a partir do pigmento, ok? Mas vamos partir do ponto inicial. Vamos lá. Cores primárias. O que são cores primárias? Cores primárias são aquelas cores que a gente chama de cores verdadeiras, que não necessitam de misturas para serem formadas. Então, a gente não precisa misturar nenhuma cor para formar ela. Quais são as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. Não precisa de cor. Não precisa de mistura para poder formar essas cores. Essas cores já existem. Amarelo, vermelho e azul. Essas são as cores primárias. Ok? Vamos agora para as cores secundárias. As cores secundárias, elas são formadas a partir da mistura de duas cores primárias. Vamos lá, vamos ver, por exemplo, azul com amarelo formam o quê? O verde. O vermelho com amarelo forma o laranja. O azul com o vermelho formam o roxo. Então, as cores secundárias, elas são formadas a partir de mistura de duas cores primárias. Então, são chamadas de cores secundárias. Já as cores terciárias são as misturas obtidas de uma cor primária mais uma cor secundária, tá? Então, vamos lá. Vamos para vermelho com violeta, que é uma cor secundária. O vermelho é uma cor primária e o roxo ou violeta, né, é uma cor secundária que forma o vermelho arroxeado. Vermelho arroxeado ou magenta arroxeado é uma cor terciária. Vamos lá para outro. Magenta, que é a cor vermelha, né, mais o laranja, que é uma cor secundária, forma o vermelho alaranjado ou magenta alaranjado. Então, nós temos aí o que? Uma cor terciária. Vamos para outra. Vamos amarelo, que é uma cor primária, mais o verde, que é uma cor secundária, forma o amarelo esverdeado, que é uma cor terciária. Vamos para outro exemplo aqui. Amarelo, que é uma cor primária, laranja, que é uma cor secundária, forma o amarelo alaranjado, que é uma cor terciária. Azul, que é uma cor primária, mais verde, que é uma cor secundária, forma o azul esverdeado, que é uma cor terciária. Vamos lá para outra. Azul, que é uma cor primária, mais o violeta, que é uma cor secundária, forma o azul arroxeado, que é uma cor terciária. Então, essas são aí as nossas cores. O princípio das cores primárias, secundárias e terciárias. Agora, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o que a gente tinha combinado. Vamos lá, as cores automáticas. RGB, não sei quantos vocês veem na televisão, mas é possível vocês notarem, por exemplo, os símbolos das TVs. Por exemplo, TV Globo, SBT, Rede TV, Bandeirantes. Você vê lá no símbolo deles umas cores. E geralmente as cores são as mesmas, né? O que a gente chama de cores automáticas, RGB. Por exemplo, o RGB nas cores automáticas são chamadas de cores primárias também.
tá? São cores primárias. A única diferença está no verde, porque o verde, né, as cores automáticas é chamado de primário, mas o verde real é uma cor secundária, ok? Vamos lá. RGB significa red, green e blue, tá? Red, green, blue. Red é vermelho, green é verde e blue é azul. Essas são as cores automáticas. Vamos lá para as cores impressas ou cores CMYK. Não sei quantos vocês já observaram alguma impressora. Na impressora você nunca coloca muitas cores, né? Você vai colocar ali as cores CMYK, que é o ciano, que é o azul, o magenta, que é o vermelho, o yellow, que é o amarelo, e o black, o K, que é o preto, tá? O magenta, ele é um vermelho, porém não é vermelho. É vermelho, rosa, a gente confunde muito. Então a gente coloca magenta, é uma cor ali magenta, ok? Então, a partir dessas misturas, dessas cores CMYK, você vai produzir qualquer outra cor para imprimir seu documento, para imprimir seu desenho, para imprimir sua foto. Então, são chamadas de cores CMYK. Vamos para a cor luz. A cor luz ou a cor energia é toda a cor formada a partir da emissão direta de uma luz. Então, não sei quantos você já viu pisca-pisca, por exemplo, ou cores de luzes de LED, entre outras coisas, que emitem uma luz, né? E essa luz ela produz uma certa cor. Então, quando a cor é produzida a partir da emissão de luz, a gente chama de cor luz. Cor pigmento. Cor pigmento é a cor refletida por um objeto, isto é a cor que o olho humano percebe. Por exemplo, você pegou uma tinta, aí pintou sua parede. Depois que você pintou sua parede, você vai ligar a luz, ou então vai ter que ter alguma coisa que tenha luz para que seus olhos possam enxergar. Então, aquilo que seu olho pode enxergar de físico em algum lugar é chamada de cor pigmento, ou aquelas cores que a gente pinta, né? Cor que a gente pinta, que a gente sabe que está pintando, que ela não é emitida a partir da luz, mas ela precisa de luz para que a gente possa enxergar. Se você tiver, por exemplo, uma sala toda escura, sem luz nenhuma, né? Você não vai conseguir enxergar a cor que está na parede. Você vai ver ali a escuridão. Então, a gente precisa de luz para poder enxergar e perceber as cores. Matiz. O que seria matiz? Matiz é a característica que define, né, ou que distingue uma cor. Azul, vermelho e amarelo, por exemplo, são matizes, são as cores primárias. As cores secundárias, né, que é a mistura de duas cores primárias, também são matizes. E as cores terciárias também são matizes, ou seja, a mistura de alguma cor ela pode ser uma matiz. Então, uma nova cor, né? Matiz pode ser uma nova cor a partir dessa mistura. Tom. O que é tom? Tom faz referência a maior ou a menor quantidade de luz presente em uma cor. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente adiciona o preto a uma cor, a gente está dizendo que o tom ele pode ser mais forte, né, mais escuro, ou o tom ele pode ser mais claro. Quando adicionamos o preto, o tom vai ficar mais escuro. A escala tonal vai ficar mais escura. Por exemplo, eu adiciono o preto ao verde. Aí vai ficar um verde escuro. Né? Eu adiciono o branco ao verde. Vai ficar um verde um tom mais claro. Quanto mais escuro a gente coloca, mais a escala tonal vai ficar escura. Quanto mais preto, perdão. Quanto mais branco a gente coloca, mais claro a nossa escala tonal vai ficar. Intensidade. A intensidade tem a ver com o brilho da cor. Ou seja, uma matiz de intensidade alta é vívida, brilhante,
como o amarelo, por exemplo, tem intensidade muito forte. Uma matriz de intensidade baixa é aquela que é mais apagada, como as cores pastéis, né? Como as cores pastéis são aquelas cores mais opacas, mais anêmicas, né? Que a gente chama, mas assim, possa assim dizer, mais anêmica. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tons. A gente viu, né, lá atrás um pouquinho sobre a tonalidade, sobre a intensidade, e a gente vai falar agora dos tons graves e tons agudos. Lembra que a gente falou que quanto mais luz escura a gente coloca em uma cor, a tonalidade vai ficar mais escura, a escala tonal vai ficar mais escura, quanto mais preto a gente coloca, e quanto mais branco a gente coloca, a escala tonal vai ficar mais clara, né? Então, esse tom mais escuro a gente chama de tons graves. Esses tons mais claros a gente chama de tons agudos. Veja aí no exemplo. Nós temos aí um azul, né? Então, da esquerda, da esquerda para a direita, nós vamos ter aí os tons mais agudos. E da direita para a esquerda, a gente vai ter aí os tons mais graves, ou seja, a gente está adicionando mais escuro, a cor vai ficar mais escura e o tom vai ficar mais grave. Quando a gente adiciona mais branco, os tons vão ficando mais agudos. Agora vamos falar de harmonia das cores. A harmonia das cores está relacionada à monocromia e à policromia. Monocromia significa uma cor. Mono significa um. E cromia significa cores. Então, monocromia significa uma cor. E policromia significa várias cores. Ou seja, quando a gente fala assim, olha, você está vestido monocromático. Você está vestido com uma cor só. Essa cor, ela pode ter várias tonalidades ou várias intensidades. Então, se você está com, por exemplo, um boné azul, a camisa azul escuro, a calça azul claro, a meia um azul bebê e o sapato um azul ali mais forte. Então você está monocromático, você está com uma cor só, porém essa cor tem tons diferentes. E policromia, por exemplo, vamos falar aqui da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é policromática. Nós temos ali o verde, o azul, o branco, né, o amarelo. Então, ali são várias cores dentro de uma composição que a gente chama de uma composição policromática. Ok? Tudo certo até aí? Vamos lá então. As sensações pelas cores. Nós temos as cores frias e as cores quentes, tá? As cores frias, elas causam, certo? Mais tranquilidade, calmaria, angústia, sofrimento, solidão, né? Então, as cores frias causam essa sensação. As cores quentes, elas causam euforia, elas causam alegria, agitação, fome, né, entre outras coisas. Tem uma ciência que estuda a sensação das cores e as reações do ser humano em relação às cores. Essa ciência é chamada de cromoterapia, né, que relaciona as cores às emoções humanas, tá? Então, por exemplo, no Brasil aqui, no Brasil, no Ocidente, o preto ele tem função de causar luto, né? As pessoas se vestem de preto para dizer que estão enlutadas. Não necessariamente que todo mundo que vista preto esteja enlutado. Não, longe disso. Mas é uma emoção causada. Branco, né? É uma pessoa que está mais em paz e assim por diante. Vermelho, uma pessoa que esteja amando e assim por diante. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje sobre cores. Espero que vocês tenham gostado. No site eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem, né? E qualquer coisa, vão tirando as dúvidas com a gente. Obrigado por assistir a aula e na próxima aula
a gente vai ver outras coisas bem legais para vocês. Obrigado e até mais.